Porque um homem bom sofre? Imagine a vida construída sobre a rocha da fé, alicerçada na justiça e abençoada em cada detalhe. De repente, um vento implacável varre tudo, deixando apenas destruição. Você sabia que um dos homens mais justos da sua época perdeu absolutamente tudo da noite para o dia? A história de Jó é um profundo testemunho de fé em meio ao sofrimento inexplicável. A bênção e a integridade de Jó. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Jó 1:1. Imagine um homem que, mesmo cercado de prosperidade, não deixava que o coração se corrompesse. Alguém cuja vida era um reflexo de reverência a Deus, não por obrigação, mas por convicção. Assim era Jó. Um exemplo raro de integridade numa época em que a justiça era muitas vezes medida pela força ou pela riqueza. Jó não era apenas abençoado por fora, ele era inteiro por dentro. Naquela época, a terra de Uz era uma região de tranquilidade e abundância. Ali, a vida parecia fluir com harmonia. E Jó, um homem respeitado e honrado por todos, era conhecido por viver de forma irrepreensível. Ele era rico, sim, mas mais do que isso, era rico em caráter, em temor ao Senhor e em bondade para com o próximo. A Bíblia nos apresenta Jó como um homem próspero. Seus bens eram muitos. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, além de muitos servos. Seus filhos, 7 homens e 3 mulheres, eram unidos e frequentemente se reuniam para celebrar a vida. Uma família grande, alegre e afetuosa. Tudo o que muitos sonham em conquistar. Mas o mais impressionante não era o que Jó possuía, e sim o que ele era. Sua riqueza não o tornava soberbo. Sua posição não o afastava da humildade. Jó era conhecido por ajudar os necessitados, por se levantar em favor dos injustiçados, por se compadecer dos que sofriam. Ele não acumulava apenas bens, ele cultivava virtudes. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Alguém que, mesmo com tanto, ainda se mostra simples, generoso, compassivo. Ou talvez você aspire ser essa pessoa. Aquela que, mesmo abençoada com muito, nunca se esquece de onde veio, nem de quem vem toda dádiva perfeita. Jó também era um homem de oração. A Bíblia relata que ele se preocupava profundamente com a vida espiritual de seus filhos. Após cada banquete que seus filhos faziam, Jó os santificava, levantando-se de madrugada para oferecer holocaustos a Deus por cada um deles. Ele dizia: talvez os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Jó 1:5. Isso mostra o quanto ele levava a sério sua responsabilidade espiritual como pai. Essa atitude revela um coração sensível ao Senhor. Jó não apenas reagia às situações da vida, ele as cobria de oração. Ele vivia atento à presença de Deus, mesmo quando tudo estava indo bem. E essa talvez seja uma das maiores lições já nesse início da história. Não espere a dor chegar para buscar a Deus. Jó o buscava todos os dias, em tempos de fartura e paz. Agora pare e reflita um instante. Em tempos bons, sua fé permanece ativa? Ou você só se lembra de orar quando tudo começa a desmoronar? A história de Jó nos provoca a cultivar um relacionamento constante com Deus, não baseado em circunstâncias, mas em amor e reverência. Contudo, a vida tem seus mistérios, e um deles é o fato de que nem sempre a fidelidade a Deus é recompensada com paz constante. Às vezes, quem mais teme a Deus é quem mais passa por provações. E aqui começa o mistério da dor que marca a vida de Jó. Porque mesmo sendo íntegro, mesmo sendo temente, ele seria colocado à prova de uma forma que poucos imaginariam suportar. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Por que Deus permite que pessoas boas sofram
Será que integridade é uma proteção contra o sofrimento? Ou será que existe algo mais profundo sendo revelado quando a fé é provada no fogo das adversidades? É natural pensarmos que quem faz o bem deve colher o bem. Essa é a lógica humana. Mas a lógica divina nem sempre é linear. Ela é redentora. Deus não está apenas interessado em nos recompensar por boas ações, mas em formar em nós um caráter eterno, uma fé que não se quebra com o vento. A história de Jó nos convida a olhar além das aparências. O que parece ser apenas um conto antigo sobre um homem rico que perdeu tudo é, na verdade, uma narrativa viva sobre integridade, sofrimento, fé e propósito. Talvez você, ao ouvir isso, se identifique com Jó. Talvez você também tenha feito tudo certo e, mesmo assim, esteja enfrentando perdas, dores ou momentos de silêncio de Deus. E o seu coração clama: por que, Senhor? Essa pergunta ecoa desde os tempos de Uz até hoje. Mas antes que a dor chegue, Jó nos ensina a construir um alicerce firme. Ele não esperou o sofrimento bater à porta para então buscar profundidade espiritual. Ele já vivia na presença de Deus. E isso faria toda a diferença quando as tempestades viessem. E elas viriam. Mas por enquanto, o que vemos é um homem íntegro, abençoado e profundamente devoto. Um exemplo de que é possível ser próspero e puro, bem-sucedido e humilde, rico e ainda assim dependente de Deus. Como você tem construído sua vida hoje? Se a bênção for tirada, sua fé permaneceria? Será que, como Jó, você já tem cultivado uma espiritualidade que sobrevive mesmo quando tudo mais desmorona? Essas são as perguntas que começamos a explorar na caminhada com Jó. Um homem que conhecia a bênção, mas que, acima de tudo, conhecia o Senhor da bênção. O desafio celestial e as primeiras perdas. Houve um momento misterioso e solene nos céus. O texto bíblico nos leva a uma cena rara. Deus estava reunido com os filhos de Deus, seres espirituais, numa assembleia celestial, e entre eles estava também Satanás. A cena já nos intriga, o mal se apresentando diante de Deus, não com poder igual, mas com permissão. E é o próprio Senhor quem inicia a conversa, trazendo à tona o nome de Jó. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. João 8. Deus honra a fidelidade de Jó diante do adversário, mas Satanás, que significa acusador, questiona a pureza dessa fé. Ele insinua que a integridade de Jó é interesseira, fruto de proteção e prosperidade. Em outras palavras, será que Jó teme a Deus à toa? Versículo 9. O acusador levanta uma dúvida cruel. E se todas as bênçãos forem tiradas, será que Jó continuará fiel ou amaldiçoará o próprio Deus? Deus então permite que Satanás toque em tudo o que Jó possui. Tudo, exceto sua vida. É como se o céu estivesse silenciosamente observando uma batalha invisível entre o mal que quer provar a fraqueza do homem e o bem que acredita em sua perseverança. Imagine esse momento. Enquanto Jó vive sua vida normalmente, sem saber o que estava sendo decidido nas alturas, forças invisíveis estavam se movendo. Uma guerra espiritual silenciosa estava prestes a atingir violentamente a sua realidade. E então, tudo muda. Num só dia, a estabilidade de Jó é completamente destruída. Um mensageiro chega correndo ofegante, trazendo uma notícia sombria. Os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto quando os sabeus os atacaram. Mataram os servos com a espada e eu fui o único que escapou para contar. Jó mal teve tempo de processar a notícia quando outro servo se aproxima. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, consumindo tudo. E vem um terceiro. Os caldeus formaram 3 grupos, atacaram os camelos e mataram todos os servos. Mas o golpe mais brutal ainda estava por vir. O último mensageiro, talvez com os olhos marejados, diz: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho
na casa do irmão mais velho, quando um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou. Todos morreram. Silêncio. Tudo o que Jó possuía foi destruído em poucas horas. Seus bens, seus servos e, o mais doloroso, seus filhos. Imagine-se no lugar dele. O que você faria? Como seu coração reagiria a perdas tão esmagadoras? Você que está assistindo já passou por momentos em que tudo parecia ruir de uma vez? Já sentiu a dor de perder algo ou alguém que amava profundamente? Jó, diante da tragédia, não nega sua dor. Ele rasga suas vestes em sinal de luto profundo, raspa a cabeça, como era costume entre os que sofriam, e se lança em terra. Mas o que ele faz a seguir é quase incompreensível aos olhos humanos. Ele adora. Sim, com o coração partido ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Jó reconhece algo profundo. Tudo o que tinha veio das mãos de Deus e Deus não lhe devia nada. Ele sabia que sua vida era um presente e não uma barganha. A dor estava presente, a angústia era real, mas sua fé permaneceu. Jó não entendia os porquês. Não tinha acesso à cena celestial. Não sabia que seu nome havia sido mencionado diante de Deus. Ele apenas sofreu e, mesmo assim, escolheu confiar. Você conseguiria adorar a Deus mesmo sem entender o motivo da sua dor? Sua fé depende de respostas ou ela se sustenta no caráter de quem Deus é? Essa primeira reação de Jó já nos mostra por que ele foi considerado um exemplo de fidelidade. Ele não negou o sofrimento, não reprimiu o luto, mas também não se voltou contra Deus. Seu coração, embora ferido, ainda reconhecia a soberania do Senhor. E aqui encontramos uma lição preciosa. A fé verdadeira não é medida pelo quanto recebemos, mas pelo quanto permanecemos. Mesmo quando tudo nos é tirado, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua essência. Ele era íntegro antes da tempestade e permaneceu íntegro dentro dela. Isso não quer dizer que ele não sofreria, nem que não teria questionamentos. Mas sua primeira resposta mostra que sua fé não era superficial. Era profunda, enraizada, forjada em intimidade com Deus. E o que Deus viu naquele momento? Um homem que o amava, não por interesse, mas por quem ele era. Um servo que permaneceu de pé, mesmo prostrado no chão. Qual teria sido sua reação? Você já passou por algo que testou sua fé a esse ponto? Compartilhe seu testemunho ou reflexão nos comentários. Você pode abençoar outras pessoas que também enfrentam dores silenciosas. Lembre-se, vamos espalhar as boas novas do Senhor até que Ele volte para nos buscar. A aflição física e o debate com os amigos. Após todas as perdas materiais e familiares de Jó, a narrativa nos leva mais uma vez ao cenário invisível. O céu. Mais uma reunião divina ocorre, com os seres espirituais se apresentando diante de Deus. E entre eles, novamente, está Satanás. Mais uma vez, é o próprio Deus quem menciona o nome de Jó. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, o Senhor afirma com alegria e honra: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, justo, que teme a Deus e se desvia do mal, e ainda conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para o arruinar sem motivo. Jó 2:3. Deus celebra a fidelidade de Jó, que permaneceu firme, mesmo diante de uma tragédia inexplicável. Mas Satanás, implacável em seu ceticismo, insiste. Segundo ele, Jó só continua fiel porque ainda tem sua saúde. E então Satanás lança uma nova acusação. Pele por pele, tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida. Mas estende a tua mão e fere-lhe os ossos e a carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Jó 2:4-5. É uma das falas mais cruéis do livro e uma das mais reais. Quantas vezes nossa fé parece forte enquanto a dor está ao nosso redor, mas não dentro de nós? Satanás desafia essa última fronteira, o sofrimento físico. Então Deus permite.
Ele dá a Satanás autoridade para ferir o corpo de Jó, com uma única restrição: ele não poderia tirar-lhe a vida. Era mais um teste, e mais uma vez o céu silencia enquanto o mal se aproxima. Jó, já devastado emocional e materialmente, agora é atingido em sua carne. Feridas dolorosas e incuráveis cobrem todo o seu corpo. A dor é insuportável. Ele se senta em um monte de cinzas, símbolo de humilhação e luto, e pega um caco de barro para se coçar, tentando inutilmente aliviar sua agonia. Essa cena é profundamente simbólica. O homem mais íntegro da terra agora está só, envergonhado, doente e em miséria total. Seu corpo, que um dia foi saudável e respeitado, agora é apenas dor e vergonha. Aquele que um dia era exemplo de bênção, agora se torna símbolo de sofrimento. Nesse momento extremo, surge a voz de alguém muito próximo, sua esposa, e suas palavras são duras. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. É um grito de desespero. Talvez mais do que crítica, seja um apelo para acabar com o sofrimento. Talvez ela não suportasse ver o homem que amava naquela condição. Ou talvez ela também estivesse sendo usada pelo inimigo para tentar quebrar Jó. Mas a resposta de Jó é firme, ainda que com o coração em ruínas. Falas como uma mulher insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Vete 10. Mais uma vez, ele escolhe a fé. Ele não amaldiçoa, ele não desiste. Ele reconhece que Deus é soberano mesmo quando tudo parece injusto. E a Bíblia diz que mesmo assim, em tudo isto, Jó não pecou com os lábios. Bice, você já enfrentou uma dor tão profunda que parecia vir da alma? Já esteve em um momento em que sua própria carne parecia gritar? Que tipo de fé pode resistir a isso? A Bíblia então nos apresenta 3 personagens que, ouvindo falar da desgraça de Jó, decidiram ir ao seu encontro. Elifaz, Bildade e Zofar. Eram seus amigos e vieram com boas intenções, consolar e lamentar com ele. Mas quando chegam, mal conseguem reconhecê-lo. Jó não era mais o mesmo. Seu corpo estava deformado pelas chagas, sua expressão marcada pela dor e tristeza. A visão daquele homem arrasado os toca profundamente. Eles choram em alta voz, rasgam suas vestes, um sinal de lamento profundo, e lançam pó sobre suas cabeças, um gesto tradicional de luto. E então fazem algo que fala mais do que 1000 palavras. Sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma só palavra, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Jó 2:13. Que cena poderosa! 3 homens sentados em silêncio ao lado do amigo por uma semana inteira, sem respostas, sem conselhos, apenas presença. Às vezes, quando a dor é extrema, não há nada que se possa dizer. O verdadeiro consolo não está nas palavras, mas na companhia, no estar junto. E aqui está algo para se refletir. Você já esteve tão ferido que nem palavras eram suficientes? E quando viu alguém sofrer, você tentou preencher o silêncio com explicações ou ofereceu apenas o consolo da presença? O silêncio dos amigos, neste primeiro momento, foi a melhor coisa que fizeram. Eles honraram a dor de Jó com sua presença silenciosa. E isso nos ensina muito sobre como lidar com o sofrimento alheio. Não tente explicar o inexplicável. Não racionalize a dor. Apenas esteja ali. Mas a história não termina aqui. Depois desses 7 dias de silêncio, Jó finalmente quebra o silêncio com um grito de angústia. E então os debates começam. Amigos que vieram consolar acabam acusando. A dor se torna palco de longas conversas e conflitos sobre Deus, justiça e sofrimento. Você já teve amigos que te ajudaram em momentos difíceis? Ou que, tentando ajudar, te feriram mais ainda? Compartilhe sua história ou reflexão nos comentários. Ela pode fortalecer quem está passando por lutas parecidas. E se o seu socorro foi Jesus, não deixe de nos contar. Vamos espalhar o Evangelho até que ele venha. O encontro transformador com Deus.
Após os dias e noites de sofrimento físico e emocional, Jó finalmente rompe o silêncio e expressa sua dor profunda. Ele não consegue mais segurar a angústia que o corrói. Ele começa a questionar com um coração cheio de dor e confusão. Por que eu nasci? Por que Deus me deu a vida apenas para sofrer desta forma? Seria melhor não ter nascido. Sua dor se torna quase incompreensível. É um lamento desesperado em que ele busca compreender o porquê de tanta dor em sua vida. Em meio ao seu sofrimento, ele se sente perdido, sem respostas e sem direção. Jó, que até então havia mantido sua fé e sua integridade, começa agora a clamar por respostas. Ele questiona a Deus, mas ao mesmo tempo se vê incapaz de entender o motivo de tanta injustiça em sua vida. As palavras de Jó não são apenas um grito de desespero, mas também um clamor por justiça e por explicações. Ele sabia que tinha vivido de maneira justa, que não havia pecado de forma a merecer tal sofrimento. Mas ainda assim, sentia-se abandonado, sem entender o que havia feito de errado, se é que fizera algo errado. A busca por uma explicação se torna angustiante e desesperadora. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que haviam se sentado com ele no início em silêncio, agora começam a intervir. Inicialmente, eles vieram com boas intenções, querendo confortá-lo e dividir sua dor. No entanto, à medida que os dias passaram, suas palavras começam a ser mais acusatórias e distantes da realidade do sofrimento de Jó. Eles começam a questionar a sua justiça, tentando encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. Elifaz, o primeiro a falar, sugere que a razão para o sofrimento de Jó seria algum pecado oculto. Ele argumenta que Deus nunca puniria uma pessoa justa sem razão. Para ele, se algo de ruim aconteceu com Jó, certamente ele teria feito algo errado para merecer essa punição. Ele até mesmo relata uma visão espiritual em que um espírito lhe aparece, dizendo que os justos nunca passam por sofrimento sem causa. Isso soa como uma acusação indireta, uma forma de dizer que Jó deveria estar escondendo algo que justificasse seu sofrimento. Bildade, por sua vez, reforça ainda mais essa ideia, dizendo que Deus é sempre justo e que se os filhos de Jó morreram, é porque provavelmente eles mesmos pecaram. Ele vê o sofrimento de Jó como um reflexo de algo que seus filhos haviam feito. Ele tenta explicar o infortúnio de Jó como um julgamento divino, uma consequência natural de um pecado não expiado. No entendimento de Bildade, tudo o que acontece na vida é uma questão de justiça de Deus, com uma causa e um efeito claros e diretos. Zofar, por fim, é mais agressivo em suas palavras. Ele afirma que Jó estava realmente recebendo menos do que merecia por seu pecado. Em sua visão, Jó estava sendo punido, mas ainda de forma branda, e que ele deveria se arrepender e pedir perdão a Deus. Para Zofar, a aflição de Jó não passava de uma forma de castigo, uma repreensão para algo que ele havia feito e que ainda não havia confessado. Porém, ao contrário de seus amigos, Jó se recusa a aceitar essas explicações simplistas para seu sofrimento. Ele mantém sua integridade, defendendo sua inocência. Jó não vê em seu sofrimento uma punição por pecados cometidos e recusa a ideia de que seu sofrimento é uma resposta direta a algo que ele fez de errado. Ele questiona a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo não perde sua fé. Em seu clamor, Jó se mostra disposto a buscar uma explicação, mas ao mesmo tempo ele não aceita um Deus injusto que castiga os inocentes sem razão. Nesse momento, algo impressionante acontece. Em meio à sua dor, Jó exprime uma fé profunda que transcende sua angústia. Ele declara, com os lábios cheios de dor, mas também de esperança: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25.
Essas palavras são uma expressão de fé em algo além do sofrimento imediato. Jó reconhece que, mesmo sem entender completamente o motivo de sua dor, ele acredita que, no fim, um redentor se levantará. Ele expressa uma confiança inabalável de que haverá uma vindicação, um tempo em que a justiça será feita e a verdade será revelada. Este é um momento transformador na vida de Jó. Ele está profundamente em dor, mas sua fé em Deus nunca vacila. A fé que ele expressa é mais do que uma simples esperança. É uma certeza de que, apesar de todas as explicações lógicas e simplistas de seus amigos, existe um propósito divino que ele ainda não compreende totalmente, mas que ele sabe que existe. Essa fé em seu Redentor é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais escuros de nossas vidas, há uma esperança que transcende o sofrimento, uma promessa de restauração e cura. E você já se pegou tentando explicar o sofrimento com uma lógica humana? Já sentiu o peso de buscar um propósito em meio à dor sem encontrar respostas imediatas? A fé de Jó em um Redentor que se levantará no fim da história pode nos encorajar a olhar além do sofrimento atual e confiar que Deus tem um plano, mesmo quando não conseguimos entender. Compartilhe conosco o seu testemunho ou reflexão. Como a fé em um Redentor, em momentos de angústia, pode nos dar forças para seguir em frente. A restauração e a lição final. Após uma longa jornada de sofrimento, debates intensos e questionamentos sobre o significado do seu infortúnio, Jó finalmente experimenta um encontro transformador com Deus. Mas ao contrário do que poderia ser esperado, Deus não se apresenta a Jó com uma explicação sobre o sofrimento que ele havia vivido. Em vez disso, Deus se revela em toda a sua grandeza e soberania. Ele não se limita a explicar os detalhes da experiência de Jó, mas leva-o a um entendimento mais profundo sobre a vasta diferença entre o poder e a sabedoria divina e a limitação humana. Deus, então, fala com Jó em meio a uma tempestade, usando o poder da natureza para mostrar sua imensidão. Ele desafia Jó com perguntas que estão além da capacidade humana de resposta, perguntas sobre a criação do universo, sobre o comportamento dos animais e a vastidão do cosmos. Deus questiona: onde você estava quando eu fundava a terra? Dize-me, se é que sabes. Jó 38:4. Ele expõe a Jó a complexidade do universo e a beleza de sua criação, mostrando que o conhecimento humano é finito e que as razões para o sofrimento de Jó, assim como muitos outros aspectos da vida, são impossíveis de compreender totalmente. Nesse momento, Jó, confrontado com a grandiosidade de Deus e sua própria ignorância, se vê pequeno diante da majestade divina. Ele reconhece que, em seus questionamentos e palavras, havia falado de coisas que não entendia. Jó se arrepende profundamente por tentar compreender os caminhos de Deus com sua limitada visão humana. Em suas palavras de arrependimento, ele declara: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é este que obscurece o conselho sem conhecimento? Por isso falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 2, 3, 5. Essas palavras de Jó são um reflexo de um coração quebrantado e humilhado diante de Deus. Ele, que antes procurava explicações e justiça para seu sofrimento, agora reconhece que a compreensão plena de Deus está além de sua capacidade. A humildade de Jó é um exemplo poderoso para nós, pois ele não se limita a aceitar explicações simplistas sobre o sofrimento, mas se abre para a grandeza de Deus, mesmo sem entender completamente os caminhos divinos. Este momento de arrependimento é crucial, pois não se trata apenas de uma admissão de culpa, mas de uma transformação interior, uma mudança de perspectiva. Jó passa a entender que sua luta não era apenas contra o sofrimento, mas contra a limitação humana diante da sabedoria divina.
Após o arrependimento de Jó, Deus direciona sua ira para os amigos de Jó. Eles haviam falado em nome de Deus, mas de forma errada, acusando Jó de pecado sem conhecer toda a verdade de sua situação. Deus exige que Elifaz, Bildade e Zofar ofereçam sacrifícios e que Jó ore por eles. Esse momento é um poderoso lembrete de que, mesmo quando estamos em sofrimento, a verdadeira restauração e perdão vem da humildade e da intercessão. Jó, que foi acusado e rejeitado, agora se vê na posição de interceder pelos amigos que o haviam mal interpretado e injustiçado. Em sua dor restaurada, ele ora por eles, pedindo que Deus os perdoe. Então, em um ato de graça imensa, Deus restaura a sorte de Jó. Ele recebe de volta tudo o que havia perdido, mas de forma ainda mais abundante. O Senhor dá a Jó o dobro de tudo o que ele possuía anteriormente, o dobro de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Além disso, Deus lhe dá uma nova família, com 7 filhos e 3 filhas. Jó vê a prosperidade ser restaurada em sua vida, mas o mais significativo é que ele vive muitos anos, vendo seus filhos e netos, e até chegando a ver seus descendentes até a 4ª geração. A restauração de Jó é um reflexo da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Como está escrito em Jó 42:12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Deus não apenas restitui o que foi perdido, mas ele faz mais do que Jó poderia imaginar. Isso nos ensina que quando permanecemos fiéis, mesmo nas dificuldades mais profundas, Deus pode trazer uma restauração ainda maior e mais abençoada do que antes. A história de Jó não apenas nos fala sobre o sofrimento, mas sobre a fidelidade de Deus que nunca nos abandona. A história de Jó, então, nos ensina valiosas lições. Ela não nos dá uma explicação fácil para o sofrimento humano, mas nos mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas. Jó permanece fiel, e essa fidelidade traz não apenas uma restauração material, mas uma restauração espiritual ainda mais profunda. A lição final que aprendemos com Jó é que mesmo quando enfrentamos os maiores desafios, a integridade e a confiança em Deus são fundamentais para a nossa jornada. Deus é soberano e sua sabedoria é infinita. Mesmo que não possamos compreender todo o sofrimento que enfrentamos, podemos confiar que Ele está no controle e que, ao final, Ele restaurará tudo de acordo com o seu plano perfeito. E você, qual foi o aprendizado mais profundo que a história de Jó trouxe para a sua vida? Como a fé de Jó e a maneira como ele lidou com a dor e o sofrimento te inspiram a seguir firme em suas próprias dificuldades? Compartilhe sua reflexão conosco nos comentários. Sua experiência pode ser um testemunho para muitos que estão enfrentando lutas semelhantes. Se esta mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos que edifiquem sua vida. Que a fé e perseverança de Jó nos fortaleçam em nossas próprias provações. A história de Jó nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle e sua fidelidade nunca falha.